Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Você está na Rede Século XXI e o programa Brasil Cristão está começando. Para começarmos a semana bem, hoje nosso tema é um tema muito gostoso, né? Vamos falar da nossa casa, da nossa mãe, vamos falar da nossa igreja. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha, programa Brasil Cristão, início de semana. Que alegria nós estarmos juntos. Obrigado a você que é sócio, que permite, que é instrumento, né, nas mãos de Deus para que a Rede Século XXI possa estar no ar. O programa de hoje começa, nós vamos começar uma semana quente, Drica, essa é a verdade. Porque é um tema gostoso, é um tema sobre a Santa Mãe Igreja, mas nós vamos falar a respeito de crise. Você que está nos acompanhando, que tem acompanhado os passos do Brasil Cristão, sabe que a nossa missão aqui é iluminar os nossos corações com a fé, com a doutrina, com o Santo Evangelho. Hoje nós vamos falar desse tema que é uma pergunta. E se alguém chegasse para você hoje, alguém da sua família, que não fosse católico, vou começar por aqui, tá, Fernando? E dissesse assim: Ô Bernadette, não sei qual que é seu nome, né? Ô Paulo, a Igreja Católica está em crise? E se alguém perguntasse isso para você hoje? Eu estou perguntando para você, a igreja está em crise? Que tempos estamos vivendo, não é? O que está acontecendo de fato com a Igreja Católica nesta época? Bom, é esta pergunta que nós vamos tentar responder para você no programa Brasil Cristão de hoje. E você é convidado a participar conosco. Por quê? Porque as respostas que serão dadas aqui, não por nós, mas por pessoas que estudam a igreja a fundo, por nós também, né? Assim, por aquilo que é a nossa doutrina, pelo nosso evangelho, pessoas conhecedoras da nossa fé, é a resposta que você vai poder dar às pessoas que perguntarem a você se a igreja está em crise. Sabe por quê, Fernando? Porque nós defendemos muitas coisas, mas na hora de defender a nossa igreja, a gente meio que dá um passinho para trás. Porque muitas vezes nós mesmos não sabemos o que está acontecendo dentro da nossa casa, não é? E é uma pena, não é? Porque como filhos, eu não lembro, quando eu era moleque jogando bola, era muito normal esquentar os ânimos, uma briga aqui e ali, olha, podia de tudo. Mas ai de quem xingasse a mãe, não é verdade? Se na hora o moleque já... Não, a mãe não. Isso é algo da nossa cultura, né? Olha, nós não podemos permitir que a nossa igreja, que a nossa mãe mestra, né, como disse São João 23, Mater et Magistra, que a nossa mãe, que é a mãe mestra, seja aviltada, seja caluniada pelo mundo de modo algum. E aí fica a pergunta, a igreja está em crise? Para responder essa pergunta, nós vamos ter 3 convidados muito especiais, Drica. Especiais, queridos, conhecedores, amados, respeitados, não é? Graças a Deus nós temos esse presente que o Senhor tem nos dado aqui no Brasil Cristão, de trazer convidados aqui que acho que o próprio Deus coloca na nossa vida aqui, para ajudar você que está em casa a entender as coisas, a respeito de todas as coisas, e hoje a respeito da igreja. Nós vamos ter aqui o Dom Adair José, vai estar participando conosco. Bispo de Formosa, bispo, né? Bispo de Formosa. É tão bom quando temos um pastor, um bispo aqui conosco no Brasil Cristão. Vamos ter o professor Felipe Aquino, um amado também, um querido, né? Um estudioso do nosso coração, do coração do Brasil. E vamos ter também o professor Rudy Albino, de Assunção. É a primeira vez que ele participa no programa Brasil Cristão, primeira de muitas, diga-se de passagem, daqui em diante. Mas ele já participou conosco do Congresso de Patrística. Ele foi um dos nossos palestrantes, então é uma alegria a gente trazer hoje ele aqui. Exatamente. Então, com esse time todo, a gente convida você a vir conosco, sentar conosco aí, pega seu copinho de água, né? Sim. Hoje, segunda-feira, para começar a semana, vamos desfazer essas fumaças que estão ao redor da igreja, estão ao nosso redor, né, Fernando? Fala-se de escândalos de todo tipo de ordem, escândalo em questões afetivas, escândalos econômicos, rondas. A igreja se vê rondada por uma série
de sofrimentos, tanto no clero quanto no seu laicato. Isso é um fato. As águas turvas, elas começam a assolar a barca de Pedro. Mas não é de hoje, né? Os nossos convidados vão nos ajudar a perceber isso. Mas de um modo muito especial, Drica, a mesma pergunta que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A igreja está em crise? Essa pergunta foi feita por um repórter, né? Há nada mais, nada menos que é o cardeal Joseph Ratzinger. Que é, para quem não sabe, né? Vai ter alguém que não sabe. O nosso Papa Emérito Bento XVI. Essa Isso. pergunta foi feita a ele, né? E desta entrevista surgiu um livro chamado A Fé em Crise? Uma pergunta. A Fé em Crise? Então, nós vamos chamar aqui hoje o professor Rude Albino de Assunção, que é, aqui no Brasil, um grande perito dos escritos, conhece muito sobre o Papa Emérito Bento XVI, o nosso querido cardeal Ratzinger, e nós vamos falar de um modo específico desta obra, dessa análise que o cardeal Ratzinger fez a respeito das crises que assolavam a igreja, e as respostas, nós vamos perceber, elas partem de um homem tão sábio e santo que elas são perenes. Nós temos 4 convidados, então, né? Exato. Bento XVI também estará conosco aqui, né, nesse livro, nas suas palavras. Essa é a verdade. Aí sim nós podemos... Não, nós estamos bem hoje. Exatamente. Então vamos chamar o nosso amigo querido professor Rude Albino de Assunção. Boa tarde, bem-vindo ao Brasil Cristão, meu amigo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Drica. Minha saudação carinhosa a todos os espectadores do programa. É uma alegria imensa estar com vocês nessa tarde, sobretudo para falar deste grande Papa, deste grande teólogo, deste amigo com quem eu converso mais do que com a minha mulher, Bento XVI. Olha só, que legal. Eu aproveito a oportunidade de, ao vivo aqui, diante do Brasil todo, para agradecer o professor por ter participado conosco do Congresso de Patrística, falando a respeito do Papa Bento XVI e os padres da igreja. Aliás, foi magistral a sua participação. Então, assim, em nome do CERN, né, em nome do Centro de Estudos e Renovação do Espírito, que a gente faz parte, que eu faço parte, eu quero agradecer muito, professor, a sua participação e espero que seja o primeiro de muitos outros projetos que a gente possa estar juntos. Tá Pode certo? contar comigo. Foi uma satisfação enorme falar de gigantes, né? Me sinto tão pequeno e falar de homens tão grandes, mas isso nos faz crescer e muito. Professor, vamos introduzir o tema para quem está em casa, né? O que o que foi essa entrevista? Qual era o contexto dessa entrevista e o teor dela, né? Queria que o senhor desse para nós já um panorama geral. Primeira coisa que nós precisamos saber é sobre esse livro que nós estamos falando. Acho que vocês visualizam bem. Isso. A Fé em Crise, o cardeal Ratzinger se interroga. Ele, na verdade, esse não é o título, sabe, da edição original, que é Rapporto sulla Fede, né, que é um relatório sobre a fé. Então, a edição brasileira acabou captando aquilo que é o conteúdo do livro, que o livro fala mais de 50 vezes a palavra crise. Então, esse livro ele foi gestado no ano de 84, né, ele saiu basicamente em 85, na sua edição original italiana, e ele, vamos dizer assim, é um texto antecipatório de um grande evento da vida da igreja, que foi o Sínodo Extraordinário de 1985, que o Papa João Paulo II convocou para refletir sobre a vida da igreja 20 anos após a conclusão do Concílio Vaticano II. Olha só. Então, o pano de fundo do livro de Bento XVI, de Ratzinger, do recém-nomeado prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, cardeal Ratzinger, com o Vittorio Messori, que é um jornalista italiano, um divulgador, assim, um apologeta, em certa medida, é o sínodo que vai refletir o estado da igreja nesse pós-concílio, nessas 2 primeiras décadas. Como que a igreja está? Quais são os temas? O livro está dividido em 13 capítulos. Em 12 deles aparecem os temas. Como é um relatório, ele tem que passar por diversas áreas da vida da igreja. E eu as enumero aqui. A relação entre teologia, escritura e catequese,
moral, o tema das mulheres na igreja, o tema da espiritualidade. Um dos capítulos mais, vamos dizer assim, disputados, que é o da liturgia, o da demonologia e da escatologia, o ecumenismo, a teologia da libertação e o problema da missão. Esse livro impactou tanto porque na revista Jesus saíram alguns fragmentos antes da publicação do livro propriamente dito. E alguns deles tratavam, por exemplo, da liturgia, tratavam da teologia da libertação, lembrando que é bem é bem o período em que a igreja está discutindo sobre o lugar da teologia da libertação, qual é a posição que a igreja tem que adotar acerca do tema da libertação. Ou seja, são as temáticas, as reflexões da América Latina que invadem o contexto da Igreja Universal e fazem a Igreja refletir sobre o modo correto de fazer liturgia, o modo correto de fazer teologia, sobretudo. Então, nós temos aqui um texto que vai versar sobre esses diversos temas. Veja, ele impactou tanto que o Messori, numa das entrevistas que ele deu, muitos anos depois, ele disse que recebeu ameaças por causa desse livro. Olha só. Ele recebeu ameaças muito sérias pelas reflexões que esse livro trouxe. Uma das coisas fundamentais é que o relator geral do Sínodo, o cardeal belga Daniel, ele disse claramente que todo mundo estava discutindo do Sínodo sobre o livro. Ele disse, o Sínodo é um sínodo sobre um concílio, não sobre um livro. Porque, no fim das contas, o livro dominou a cena teológica e eclesial. Né? Eu quero só chamar a atenção para um aspecto, antes de falar mais do livro. Se eu estiver falando muito, pode me interromper. Por favor, professor, continue. Está muito interessante. Essa é uma patologia professoral, né? Nós não paramos de falar. Está ótimo, fica tranquilo. Uma coisa importante é que a palavra crise aparece demais, e a palavra crise, ela tem uma etimologia. Crise tem a ver com momento de mudança, momento de decisão. Então, crise é uma palavra que vem, sobretudo, da medicina, da história da medicina. Quando eu falo que alguém está em crise, é, sobretudo, um momento de decisão entre viver e morrer. Então, crise não é um momento necessariamente de falência, é um momento de desestruturação apenas, mas é um momento em que você decide aplicar ou não uma medicina, um remédio para a cura do corpo. Então, quando você vê Ratzinger, você vê nitidamente, não é achincalhar a igreja, mas é perceber quais são os remédios para que a igreja que se vê numa situação de abalo possa cumprir a sua missão evangelizadora. Então, veja o seguinte, 20 anos depois, nós temos aí o cardeal prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, que durante o concílio, a maior parte do concílio foi um perito, foi um assessor. Então, ele acompanhou de perto vamos dizer assim, a gestão, como queiram, do concílio, e ali ele não era o relator, mas ele era o responsável pela doutrina da fé. Ele coloca assim, qual é a situação da igreja? Porque a grande discussão era, o concílio trouxe a crise da igreja. É uma discussão que muita gente diz ainda hoje. Até hoje, é verdade. Até hoje, a culpa da crise é o concílio. Uma das respostas do Ratzinger, e depois do Bento XVI, é que o concílio, vamos dizer assim, é uma resposta a uma crise que já estava anunciada, já começava, e o concílio não é responsável pela crise posterior, que veio da má interpretação. Então, quando João Paulo II faz um sínodo sob o Vaticano II, é para pensar a hermenêutica do evento. E aí vem a grande disputa teológica que segue ao evento Vaticano II, que foi a disputa entre uma hermenêutica de ruptura e uma hermenêutica de continuidade. Que em 2005, como Papa, Bento XVI, no seu discurso à Cúria Romana, de dezembro, 22 de dezembro de 2005, vai falar de uma hermenêutica da continuidade na reforma do único sujeito igreja. Veja, não é nenhuma hermenêutica de continuidade, nenhuma hermenêutica de ruptura. É uma hermenêutica de continuidade na reforma. Ou seja, você continua porque muda, você continua porque transforma o corpo da igreja. E para concluir essa primeira pergunta, esse situar, lembrando que o primeiro capítulo, para não omitir uma informação importante, o primeiro capítulo, eu listei os outros, o primeiro capítulo do livro é sobre a hermenêutica do Vaticano II,
E lembrando que depois o sínodo não vai se pronunciar sobre a hermenêutica. Ele só vai dizer, ele vai propor, sobretudo lá no seu início, que você não pode contrapor um espírito do Vaticano II contra a letra do Vaticano II, mas que o verdadeiro espírito do concílio está na letra. O Ratzinger vai falar, né, que o grande problema é esse Concilsungeist, esse espírito, vamos dizer assim, esse alto espírito do concílio, que foi interpretado como concílio é um pretexto, uma catapulta, né? Ele é o ponto de partida de uma série de reformas. Não, o espírito do concílio está na sua letra. E é curioso que nós podemos fazer essa análise, para terminar essa primeira pergunta. Você olha a reflexão do Ratzinger aqui no raporto, no relatório, no A Fé em Crise, você olha, vamos dizer assim, o documento final do Sínodo de 85, você tem que olhar um documento que logo depois, um tempo depois, o Vaticano vai colocar sobre a noção de comunhão na igreja, e ainda tem que olhar já o papado do Bento XVI, em 2005, quando ele vai dizer, não, existe uma hermenêutica correta, e ela não é nem estrita e absolutamente de ruptura, nem de continuidade absoluta. Porque ele vai falar de continuidade de princípios e reforma de aplicações. Descontinuidade de aplicações. Professor, eu vou pedir, porque o senhor jogou o panorama, nós vamos ter que esmiuçar algumas coisas aí, disso tudo que o senhor comentou. De modo especial, a questão da liturgia, né? Aquilo que celebramos, como celebramos, a celebração dos divinos mistérios. Depois, a questão da diaconia, o serviço da caridade e a interpretação que a teologia da libertação faz disso. E eu queria também falar um pouco a respeito da formação católica propriamente dita, né? O que acontece logo após o Concílio Vaticano II, isso é inegável, são fatos, né? Há uma debandada muito grande, inclusive de sacerdotes, né? Paulo VI sofreu demais, né, com tudo isso, né? Quem lê a biografia do Papa Paulo VI vê isso. Então, são muitas coisas para esmiuçar. Eu queria começar pela liturgia. O cardeal Ratzinger, em uma das suas obras, não vou lembrar agora o nome dela, o senhor que vai lembrar melhor do que eu, mas ele fala a respeito de reforma da reforma. O que ele quis dizer com isso e como que isso se daria na prática? Muito bem. O tema da reforma esteve em alta durante o pontificado de Bento XVI, mas ele já é uma discussão que nasce, né, assim, na década, muito antes, mas muito intensa na década de 80 e na década de 90. Na verdade, quem atribuiu o tema, assim, da reforma a Ratzinger foi, alguns dizem, né, tudo indica que foi o cardeal de Courtrai, arcebispo de Lyon. Então, aí tem que entender que muitos debates litúrgicos, teológicos, surgiram para entender o que seria essa reforma da reforma. No livro que nós estamos comentando aqui, o capítulo 9 foi dedicado à liturgia, que foi um dos capítulos mais importantes do livro. E ali eu tenho que chamar a atenção para o primeiro aspecto, para chegar na sua resposta. Ali ele vai usar um termo que causou extrema exasperação, né, ali em toda essa discussão. No livro, em geral, ele vai usar o termo restauração. O tema restauração vai aparecer no capítulo 2, sobre a hermenêutica. E depois ele vai aplicar isso ao Vaticano II, a liturgia propriamente dita. Eu quero, para falar da liturgia, eu tenho que falar do termo restauração. Sim. O Ratzinger vai dizer o seguinte, que quando ele usa restauração num termo muito específico, ele usa restauração como um sinônimo de reforma. Nós precisamos de uma restauração dos valores da nossa fé. Eu gostaria de explicar essa questão com o livro dele, Introdução ao Espírito da Liturgia. Se você pega lá, Introdução ao Espírito da Liturgia, professor, se não mostra livro... Exato, fica à vontade. Lá na introdução, eu sempre me chamou a atenção isso, que lá no Rapporto sulla Fede, ele vai comparar a hermenêutica do Vaticano II com a ideia de restauração. Restauração não é voltar atrás.
não é voltar a fazer com formas antigas ou formas pré-conciliares. Restauração é quando você tenta redescobrir a beleza original de alguma coisa. E para mim, a melhor explicação está na apresentação do livro Introdução ao Espírito da Liturgia. Ele vai comparar a liturgia da igreja a um afresco, a uma pintura, né, feita sobre cimento, e que ela passou por sucessivos rebocos. A restauração é essa metáfora artística, em que você tira o reboco, você tira a sujeira, você tira... Para quê? Para ver a beleza original. Não é derrubar e construir do zero. Não, é perceber a riqueza que você tem e você limpar dos acréscimos do tempo, da sujeira que o tempo foi acumulando sobre a pintura. Então, a hermenêutica do Vaticano II e a hermenêutica, vamos dizer assim, da teologia litúrgica de Ratzinger é essa, de fazer uma reforma para que a natureza, a essência da liturgia, ou o termo que ele vai usar, o espírito da liturgia se manifeste. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, para ir para um ponto mais prático, que é o chamado da reforma da reforma. Lembre-se o seguinte, que a reforma da reforma para ele tem 3 significados, certo? 3 aplicações práticas. A primeira delas é que os 2 missais são missais da igreja. É colocar na vida da igreja a concepção de que o missal anterior, que santificou tantos homens e mulheres, ou que hoje nós chamamos a forma extraordinária do rito romano, é um missal da igreja e um tesouro que não pode ser abandonado. Ele faz uma leve crítica na sua biografia, Lembranças da Minha Vida, à reforma litúrgica, essa é uma crítica realmente que ele faz, de uma proibição de celebrar as formas anteriores, porque ele diz que isso quebra aquilo que ele vai chamar, em outros textos, de desenvolvimento orgânico da liturgia. Desenvolvimento orgânico, ou seja, é de crescimento, certo? Eu gosto muito dessa imagem que também Karl Adam vai trabalhar. A ideia é a igreja como um organismo, como uma árvore, né? O tronco está ali, mas as folhas trocam, mas existe um núcleo, existe uma coluna, existe algo que não muda, existe o mutável e o imutável. Toda reforma trabalha com isso, com o mutável e o imutável. Então, o Ratzinger vai dizer na sua biografia que é um erro proibir. Então, isso é uma crítica dele à reforma. Que os papados também não são perfeitos, né? As reformas humanas não são perfeitas. Então, a primeira questão, a reforma é criar a consciência de que ambos os missais são missais da igreja. Segundo, que a mesma liturgia, vamos dizer assim, se você celebra as 2 liturgias com a mesma dignidade, você consegue perceber a sacralidade em ambos. Um último ponto da reforma é sobre a regulação dos ritos. Você tem que buscar uma forma de regular os ritos para que eles coexistam de forma harmoniosa. Para ser ainda mais sintético, ele vai dizer o seguinte, os 2 missais, a forma, hoje muitos chamam de missa tridentina, missa de Paulo VI, elas podem coexistir, desde que nós façamos 3 coisas. Lembrando que a reforma da reforma se refere, na teologia de Ratzinger, ao missal de Paulo VI. Sim. 3 outras, assim, eu já apontei 3 direções, agora 3 aspectos mais práticos. Nós devemos rejeitar uma falsa criatividade no missal de Paulo VI, para preservar essa sacralidade, porque o missal de Paulo VI dá certas liberdades para que o padre haja, mas não para que ele manipule o rito. A nossa instrução geral do missal diz claramente, ao sacerdote é vetado omitir, suprimir e acrescentar por gosto aquilo que ele quer. Não, a liturgia, ele vai usar aqui no Rapporto sulla Fede, tem que ser imperturbável. Não tem que ser estática, mas você tem que saber que está entrando num território sagrado. Então, é usar com moderação a liberdade que o missal dá e rejeitar qualquer tipo de criatividade excessiva que faça com que nós transformemos a liturgia o tempo todo para adequá-la aos moldes da comunidade. Professor, a impressão que dá é que cresceu muito o conceito, se fala muito, né, quando se fala de Concílio Vaticano II no contexto brasileiro, latino-americano, no conceito de igreja como povo de Deus e, portanto, a comunidade litúrgica participante do rito
de tal modo que ela imprime a sua identidade na liturgia que está sendo celebrada, né? E já não temos mais ali, em certo sentido, a Igreja Universal, a oração da Igreja Universal, mas a oração daquela comunidade específica que imprime sobre a liturgia a sua ideia, o seu modo de pensar e por aí vai. Eu vi algumas falas a respeito de Bento XVI, justamente nesse sentido, falando de uma retomada anterior do verdadeiro conceito de liturgia, de presença do Senhor, né? E, portanto, a comunidade, ela mais do que agir, ela se torna lugar da presença e mais do que protagonizar aquele ato, ela é como se fosse o sábado do cristão, né? Ele descansa. Quem atua ali é o Senhor, né? E então, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso, porque acredito que, de fato, na questão liturgia, existe muita confusão. Fernando, né? Muita confusão. dentro disso que você está colocando, só para pegar o gancho, professor, a partir disso que o Fernando falou, o senhor mencionou que nesse livro, né, que nós estamos falando hoje aqui, de Bento XVI, o capítulo mais importante foi o que ele fala da liturgia em si. Então, para quem está em casa nos acompanhar nesse raciocínio, a liturgia após o Concílio Vaticano II, com tudo isso que o senhor já trouxe para nós, a partir da interpretação errada desse concílio, entrou em crise, houve uma crise litúrgica e isso nos afeta até os dias de hoje, é isso que o senhor está dizendo? Sim, eu vou responder as duas afirmações, completando o que ele vai dizer ali. Então, 3 pontos práticos da reforma, né? Limitar essa falsa criatividade. O segundo aspecto é rever questão de traduções dos textos litúrgicos. E terceiro, rever uma questão que já toca no que o Fernando falou, e depois eu falo o que você mencionou, Drica, que é a questão do versus populo, que é o modo como o sacerdote celebra. Claro que a gente tem que tomar um cuidado, porque aqui eu não vou fazer uma apologia rápida e indiscriminada de que agora os padres comecem a celebrar versus populo sem uma catequese adequada e sempre uma maturação das suas comunidades. Sim. Mas ele vai dizer o seguinte, quando você está o tempo todo voltado para a Assembleia, o sacerdote, você cria um círculo fechado, que um olha para o outro e talvez não tenha essa abertura para o Senhor. Veja que com esse terceiro ponto, a gente está falando de uma clericalização nova, excessiva, em que o padre é o showman. Então, 2 aspectos que ele vai falar e que já aponta para aquilo que o Fernando falava, é assim, você pode chegar num ponto, a liturgia vai entrar em crise quando você dá, por exemplo, um papel excessivo para o sacerdote. Lembrando que não há missa sem sacerdote, mas você pode dar um papel ainda excessivo quando o tempo todo você tem o foco no padre, você olha para o padre, o gesto do padre, se o padre é bom, se o padre é animado. Eu já assisti, vocês já viram isso? O pessoal chegando na porta da igreja, quando eu era acólito, o pessoal chegando na porta da igreja, via que era um padre idoso, dava meia volta e ia embora, porque o padre não era tão novo nem tão bonito. E olha que eu nem achava o padre tão bonito assim o outro. Né? O pessoal dando meia volta. Por quê? Porque o padre não cativa. O padre não é tão... Eu já ouvi, eu vou na missa porque o padre é mais bonito, porque o padre é mais simpático, porque o padre é mais carismático. Então veja o seguinte, esse assento no sacerdote e o assento na comunidade, aí já é mais, não é tanto popular, mas é uma questão até mais de alguns teólogos. E a liturgia tem que se expressar a comunidade, tem que ser o rosto da comunidade. Todo símbolo que diz, que fala da comunidade tem que aparecer ali, tudo. Então, veja, quando é uma liturgia que ela é o tempo todo o rosto da comunidade, você pode ofuscar aquilo que Paulo VI já dizia e que Bento XVI vai retomar, o primado de Deus na liturgia. Aquele que primeiro age na liturgia é Deus. Porque se você foi para a liturgia, outros liturgistas dizem isso, é porque Deus te convocou. A primeira ação litúrgica é Deus te convocando para a igreja. Então, o primado é dele. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, essa sensatez de perceber que a liturgia tem que falar, sobretudo, daquilo que ela celebra, que é o mistério pascal. Drica, quando que a liturgia entra em crise? Quando nós damos assento demais aos ministros,
quando nós damos acento demais a uma compreensão equivocada daquilo que é a participação ativa dos fiéis. Porque participação ativa virou, né? Sim. Hilariê. Uma bagunça mesmo litúrgica, né? Exatamente. Infelizmente existem. Se você fere também aquilo que é mais sagrado, que é a Eucaristia que nós temos, né, na nossa igreja, que é o mais sagrado, tudo que parte disso começa a ficar em crise, começa a ficar ferido, né? A liturgia vira um jogral, vira um brinquedo, vira um lego, em que você tem que estar o tempo todo entretendo, animando. Então, essa falsa criatividade... O que nós vamos inventar para mim é o seguinte: quantas vezes eu vi comunidades, as equipes de liturgia se reunindo para ver o que nós vamos inventar na semana seguinte. É exatamente. Que rifa que nós vamos sortear, ou então que roupa que vai entrar, uma confusão. Já está tudo pronto lá, né, professor? Vocês já devem ter assistido, aqui na minha região, falava em ofertório vivo. Sim. Eu vi ofertório vivo, disse assim, ofertório vivo é a entrega de Jesus ao Pai, mas ofertório vivo não entrar com símbolo, entrar com cartaz, e daí a pessoa fica no ofertório meia hora falando do cartaz que está entrando, explicando o símbolo. Eu vi numa missa a pessoa entrando com um cabrito. Nossa. Gritando. Vamos fazer um teatro dentro da missa, a menina vai lá, entra com a barriga, vai para a sacristia, volta com a boneca, aquela da estrela. Eu fiquei olhando assim, Jesus misericórdia, onde é que a gente vai parar? São os abusos litúrgicos, né, professor? Exato. Eu queria, Fernando, porque nos falta poucos minutos, né, 3 minutinhos ali, e a gente queria que o senhor ainda respondesse mais uma pergunta aqui conosco, deixasse as suas considerações, porque é o seguinte: isso que está acontecendo na liturgia, Fernando, é fruto do que esses sacerdotes aprendem no seminário. Então, a teologia, em algum momento da história, entrou em crise com a teologia da libertação, não é? Isso trouxe uma crise enorme para a liturgia, para a vida da comunidade, professor. Ou eu estou errada? Não, só tem que colocar algumas coisas nos seus lugares, vamos dizer assim. Na sua biografia Lembranças da Minha Vida, o Ratzinger vai dizer claramente que boa parte da crise da igreja hoje é a crise da liturgia. Isso é um primeiro ponto. Exato. Isso está aqui claramente dito. Aí você toca em 2 temas. O tema da formação, nos seminários, nas paróquias. De fato, tem que ver como que o sacerdócio foi visto. Para sintetizar, houve um acento, é o que ele vai falar no A Fé em Crise, de que a luta em muitos, vamos dizer assim, espaços no pós-concílio foi de passar o sacerdote de uma função sacral para uma função social. Não tanto um sacerdote, mas aquele presbítero como um agente comunitário. Esse é o primeiro problema. Então, essa formação centrada na pregação, no sacramento, foi, vamos dizer assim, colocada de lado em detrimento, vamos assim, foi subjugada em função de um padre mais líder, uma função mais sociológica, vamos dizer assim, do que teológica, doutrinária. Então, esse é o problema. Então, hoje, o próprio Bento XVI falou no seu pontificado que nós vivemos uma condição de analfabetismo religioso. A teologia da libertação, só para não deixar de falar dela, que vocês pediram, ela surge na década de 70, década de 80. Então, a relação de teologia da libertação e liturgia é um outro aspecto que pode, sim, em muitos ambientes, agravar essa crise litúrgica. Mas o problema, a discussão do Bento XVI, do Ratzinger com a teologia da libertação, e que já está ali no Rapporto sulla Fede, é que já manifesta um programa secularista de salvação. Então, o tema que toca a teologia da libertação para o Ratzinger é a escatologia, é a soteriologia, é a confiança de que a salvação se dá na imanência, na história, e não no além. É aquela confiança tipicamente moderna de um reino de Deus por meio de um reino do homem. Ou um reino de Deus aqui e agora, ou uma concepção exagerada da construção de um reino de Deus por meio da mobilização político-partidária e ideológica. Então, a discussão do Ratzinger, em primeiro lugar, com a teologia da libertação, não está na liturgia, embora toque a liturgia, mas está na concepção de salvação, a confiança em Deus. Ele vai fazer uma crítica. Muitas correntes da teologia da libertação são válidas, mas algumas exageraram e, por exemplo, fizeram com que Deus não fosse prático, porque ele não serve para os fins de revolução, transformação social e mudança de estruturas. Então, essa é a visão que já aparece ali no Rapporto sulla Fede e em outros textos seus.
Não é à toa que seus textos sobre a teologia da libertação, nas suas obras completas, aparecem no volume sobre escatologia. É verdade. Professor, nosso tempo já se esgotou desse bloco, é uma pena, que eu ficaria ouvindo o senhor a tarde toda. Mas olha, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande para nós, Brasil Cristão, recebê-lo. E nós pedimos de coração que seja a primeira de muitas vezes Próxima para fazer um programa especial conosco. sobre Bento XVI. Vamos, com certeza. Estou com a agenda aqui nas mãos e a caneta, só estou esperando a data. Ai, que Maravilha. Muito obrigado, viu, professor? Um grande abraço. Minha saudação ratzingeriana, beneditina a todos vocês. Amém. E a todos os telespectadores. Que legal, né? Gente, eu quero que ele venha falar do Bento XVI aqui. Você que está nos acompanhando aí, está gostando, está conseguindo acompanhar, envie mensagem para nós, 19 997 16 9915. Manda sua mensagem e diz para nós o que você achou do primeiro bloco, não é? A gente falou de alguns lugares da igreja que estão em crise. Eu acho importante para as pessoas poderem ponderar a riqueza disso, e quando Bento XVI diz que a origem da crise está na liturgia, talvez as pessoas, mas por quê, né? Por que é tão sério a coisa? Eu vou dar um exemplo rápido e prático. Vejam vocês, quando a igreja da Inglaterra rompeu com o resto da igreja, rompeu com Roma e começou então a igreja anglicana, nas primeiras décadas, a igreja anglicana mantinha a mesmíssima liturgia, a mesmíssima fé da igreja católica. Um movimento para mudar a liturgia, um movimento para mudar o modo de rezar, né? Modificando a estrutura da liturgia, modificando palavras, modificando. Em pouco tempo, a Inglaterra não acreditava mais na presença real. Exatamente. A fé, né? Esse é o lema, né? Em latim se diz lex orandi, lex credendi, ou seja, aquilo que nós rezamos é aquilo que nós cremos. Então, quando você modifica o que se reza, você acabará por modificar aquilo que se crê. Nós estamos falando, quando se toca na liturgia, nós estamos falando da fé na presença real de Nosso Senhor, nós estamos falando da Páscoa de Nosso Senhor, nós estamos falando dos mistérios da nossa fé. Então, mexer ali é mexer no conteúdo da fé e aí você começa a crise. É igual um seminarista que falou, mas padre, eu preciso toda vez que eu passar diante do Santíssimo fazer a genuflexão. Precisa, mas por quê? Porque é o seguinte... Pode ser que isso não mude nada do que Deus pensa a seu respeito, mas vai mudar o que você pensa a respeito de Deus. Você vai começar a perder o respeito e daqui a pouco ele não significa mais nada. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Rapidinho.